Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 20 do podcast Revolucionando. Aqui nesse podcast nós falamos um pouco sobre as revoluções que ocorreram ou que estão ocorrendo ao redor do mundo. No episódio de hoje, assim como todos os outros, estou aqui com meus amigos e também colegas de trabalho, Roger e Mário. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco sobre o processo separatista escocês e mais para o final do podcast teremos a presença inusitada de uma pessoa muito famosa. Espero que vocês gostem desse episódio. Vamos voltar no tempo até a Antiguidade. A história escrita da Escócia começa com a invasão romana na Grã-Bretanha. Em 43 d.C., os romanos conquistam o sul da Inglaterra e seguem avançando em direção ao norte. O exército romano, apesar de toda sua força e organização, nunca chegou a conquistar o território da Caledônia, território ao norte da muralha de Antonino. Sem conseguir derrotar os celtas nem os pictos, que habitavam a região, os romanos eventualmente desistem da empreitada. Nos séculos após a retirada dos romanos da Grã-Bretanha, a Escócia estava dividida em 4 grupos distintos. No leste, os Pictos, com seu reino principal em Fortreu, dominavam a região entre o rio Forth e Shetland. No oeste, os povos gaélicos de Dalriata tinham sua fortaleza em Dunad e fortes laços com a Irlanda, originando o termo escoceses. No sul, o reino britânico de Strathclyde, descendentes dos povos influenciados pelos romanos, era conhecido como Outclut, com sua capital em Durbarton Rock. Por fim, os invasores germânicos, conhecidos como Angles, estabeleceram o reino de Bernícia no sudeste, com o primeiro rei inglês registrado por volta de 547. Nessa época, a Escócia foi em grande parte convertida ao cristianismo por missões irlandesas e escocesas, com pequenas diferenças do catolicismo, embora a maioria dessas questões tenha sido resolvida até meados do século VII. A conversão ao cristianismo desempenhou um papel importante na gaelização dos reinos pictos, resultando na fusão das coroas gaélicas e pictas. Isso levou à ascensão de Sinai de Mac Alpin na década de 840 e à eventual dominação da região como Escócia. Em 867, os vikings tomaram metade do sul de Nortúmbria, formando os reinos de York. 3 anos depois, eles atacaram a fortaleza dos britânicos em Durbarton e subsequentemente conquistaram grande parte da Inglaterra, deixando o novo reino combinado picto e gaélico quase cercado. Quando Sinai de Mac morreu como rei do reino combinado em 900, Donald II foi o primeiro homem a ser chamado Rei da Alba. O termo Escócia passou a ser cada vez mais usado para descrever o reino, e eventualmente toda a área controlada por seus reis passou a ser chamada de Escócia. A Primeira Guerra da Independência Escocesa. Essa guerra foi o primeiro conflito de uma série de guerras entre as forças inglesas e escocesas. Durou desde a invasão inglesa da Escócia em 1296 até a restauração de jure da independência escocesa com o Tratado de Edimburgo-Northampton em 1328. A independência de fato foi estabelecida em 1314 na Batalha de Beckenburn. As guerras foram causadas pelas tentativas de reis ingleses de estabelecer sua autoridade sobre a Escócia. Enquanto os escoceses lutavam para manter o domínio e a autoridade inglesa fora da Escócia. Logo após o fim da Primeira Guerra Escocesa, o então rei escocês Robert the Bruce faleceu e seu filho de 1 ano, Davi II, foi considerado muito novo para governar. Thomas Randolph, então um nobre escocês, ficou encarregado do governo. Não muito tempo depois, em 1332, o exército inglês, liderado por Eduardo III, invade a Escócia com o objetivo de colocar Eduardo Balliol, filho de John Balliol, no trono. Apesar de terem vencido algumas batalhas, os ingleses não conseguem levar Balliol ao trono e Eduardo III perde interesse na Escócia com o início da Guerra dos 100 Anos. Primeira Guerra da Fronteira. Em retaliação às incursões escocesas anteriores, Henrique,
Lord Percy, o guardião das marcas inglesas, invadiu a Escócia com 7.000 soldados e encontrou pouca resistência. Após atravessar o Mersey, o exército inglês acampou em Duns, aguardando reforços. Os pastores e agricultores de Duns usavam um tipo de chocalho feito de peles secas com seixos dentro, que eles usavam para espantar animais selvagens de suas colheitas e rebanhos. Esses chocalhos foram usados no acampamento inglês. Ao assustar os cavalos ingleses, o acampamento inglês acordou em tumulto, em desordem e sendo perturbado pela população local. Imediatamente, os ingleses se retiraram para a fronteira, deixando sua bagagem para trás. A Primeira Guerra da Fronteira acabou em vitória escocesa. A Segunda Guerra da Fronteira, a Batalha de Otterburn, ocorreu em meados de 1388. Foram liderados pelos nobres escoceses James II, Conde de Douglas e John Dunbar. A batalha foi parte de uma estratégia coordenada com um ataque simultâneo a Carlisle Castle. Após essa vitória decisiva, as hostilidades diminuíram. A batalha ficou famosa inspirando baladas, como a Batalha de Otterburn e a Balada de Chevy Chase. E a Segunda Guerra da Fronteira, assim como a primeira, resultou em uma vitória escocesa. A Terceira Guerra da Fronteira, a Batalha de Nesbit, foi um confronto entre forças escocesas e inglesas na região de fronteiras ao norte do rio Tweed em 1402. Nobres escoceses invadiram o norte da Inglaterra, mas uma pequena força inglesa liderada por George de Dunbar, 10º Conde de March, conseguiu deter os escoceses em Nisbet. Isso levou Henrique IV da Inglaterra a adiar seus planos para suprimir uma rebelião galesa e lidar com a invasão escocesa iminente. Os escoceses continuaram a atacar o campo inglês até serem derrotados na Batalha de Humbleton Hill. A batalha em Nesbit Moor resultou na morte de alguns nobres escoceses e na captura de outros, incluindo Sir Robert Lauder, que foi posteriormente libertado. A Terceira Guerra da Fronteira resultou em derrota escocesa. A quarta e última Guerra da Fronteira, a Batalha de Evering, ocorreu em 1415 entre as forças inglesas e escocesas perto de Evering, em Northumberland. Uma pequena força inglesa, composta por 440 homens, liderada pelo Conde de Westmoreland, derrotou 4.000 escoceses. Lutada no mesmo ano que a Batalha de Agincourt, que demonstrou de forma famosa a eficácia do arco longo contra a cavalaria. Vale ressaltar que o lado inglês em Evering consistia principalmente de arqueiros. Como dito anteriormente, essa foi a última Guerra da Fronteira, que, assim como a última, acabou com derrota escocesa. A Guerra dos 100 Anos. A aliança entre os reinos da Escócia e da França no século XV, motivada pela necessidade de resistir aos novos reis lancastrianos na Inglaterra. Em 1418, com a França à beira de se render às forças de Henrique V, o Delfim francês Carlos VII pediu ajuda a seus aliados escoceses. Entre 1419 a 1424, cerca de 15.000 soldados escoceses foram enviados para a França. Juntas, as forças francesas e escocesas venceram os ingleses da Batalha de Bulge em 1421, marcando um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos. Embora a vitória tenha sido efêmera para a Escócia, que foi derrotada em Vernon em 1424, apesar dessa derrota, os escoceses deram à França um valioso espaço de manobra, garantindo a continuação do poder do Estado francês. Mesmo com o fim das guerras escocesas por independência, os conflitos na fronteira entre Inglaterra e Escócia continuaram. A Batalha de Flodden e de Solway Moss foram duas das mais marcantes derrotas escocesas nessa época, por exemplo. A instabilidade política da Escócia durante o século XVI também era grande. A então rainha escocesa, Maria I, após ter seu segundo marido assassinado, fugiu do país, mas na Inglaterra acabou sendo executada pela própria prima.
Ainda assim, por cerca de 200 anos, os conflitos entre escoceses e ingleses continuaram por dois motivos: aliança entre Escócia e França, a principal potência rival da Inglaterra, e crises dinásticas escocesas, ou a junção dessas duas coisas, como quando o escocês James IV foi morto em batalha contra os ingleses e foi sucedido por James V, de 1 ano de idade, o que causou outra crise dinástica. 30 anos depois, James V também lutou contra os ingleses, já que o inglês Henrique VIII exigiu que a Escócia rompesse com a Igreja Católica. O rei escocês não aceitou e seu país foi atacado. Henrique VIII era tio de James V, e quando James V morreu, ele é sucedido por sua filha Mary, de 6 dias de idade. O contexto na Escócia no final do século XVI é ser disputada por duas grandes potências e também agora por duas diferentes religiões. O país era novamente governado por regentes e estava vulnerável a ataques ingleses. Enquanto isso, o protestantismo crescia na Escócia e o parlamento escocês assinou um tratado com Elizabeth Tudor que bania o catolicismo. Mary agora era uma rainha católica em uma nobreza protestante. Perdendo apoio político, Mary foi presa pelos nobres escoceses. Mary pede ajuda a Elizabeth, porém, ao invés de ajudar, prendeu ela por 19 anos até ela ser executada em 1586. Isso dado pelo fato de que Elizabeth temia que os ingleses católicos consideravam Mary a legítima rainha da Inglaterra. Quando Mary foi presa, seu filho James VI foi declarado rei da Escócia. E quando Elizabeth morre sem nenhum filho, James VI herda a coroa inglesa, se tornando o rei das duas coroas. E a casa se torna Stuart. Agora, eu vou falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Durante o século XIX, a Escócia passou por uma reforma protestante que levou à criação de uma igreja predominantemente calvinista e presbiteriana, reduzindo consideravelmente o poder dos bispos. A influência de Martinho Lutero e João Calvino começaram a se espalhar na Escócia, principalmente por meio de estudiosos escoceses que frequentaram universidades continentais. O pregador Lutero Patrick Hamilton foi executado por heresia em 1528, e outros como George Wishart também enfrentaram a perseguição. A influência de escoceses exilados e protestantes em outros países levou à expansão do protestantismo, com um grupo de proprietários de terras se declarando lords de congregação em 1557, para representar seus interesses politicamente. Em 1560, a Igreja Escocesa passou por uma reforma significativa com a adoção de uma confissão de fé que rejeitava a autoridade papal e a missa. John Knox, que havia escapado das galés, se tornou um seguidor de Calvino em Genebra, emergiu como uma figura proeminente dessa época. O calvinismo, liderado por Knox, resultou na adoção de sistema presbiteriano e na rejeição de muitos elementos da igreja medieval. A igreja reformada concedeu poder aos proprietários do local na nomeação do clero e houve surtos de iconoclastia, embora em geral ordenados. Apesar da maioria da população ainda ser católica, a igreja reformada iniciou um processo gradual de conversão e consolidação com relativamente pouca perseguição em comparação com outras reformas. As mulheres desempenharam um papel ativo na religiosidade da época, com o calvinismo atraindo tanto homens quanto mulheres. Isso leva a relações igualitárias e emocionais entre os sexos, com as mulheres desempenhando papéis mais religiosos mais proeminentes pela primeira vez. Em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, que não havia gerado qualquer descendente, James VI, filho da rainha Mary da Escócia, é coroado rei na chamada União das Coroas. O governo de James VI foi extremamente autoritário, desagradando boa parte da população e do parlamento inglês. Ele tentou implementar o anglicanismo na Escócia, o que gerou diversas revoltas e culminou em uma guerra civil envolvendo a Irlanda também. Depois de abdicar do trono, quem assume é o seu filho, Charles I, que mantém um governo extremamente semelhante ao do pai, o que leva à sua execução em 1649, com a Revolução Puritana. Com Cromwell no poder, a
a Escócia passa a ser novamente um reino independente. A sua situação econômica, porém, começa a piorar por conta das secas e crises na produção agrícola na década de 1690. No final do século, milhares de escoceses se juntam para formar uma colônia no Istmo do Panamá. Porém, por falta de apoio e por conta das condições climáticas, a empreitada se torna um completo fracasso e o país entra em completa crise. No século XVIII, a Escócia era uma sociedade predominantemente rural e pobre, com uma população de cerca de 1.300.000 de habitantes. No entanto, a história da Escócia passou por uma transformação significativa após sua união com a Inglaterra em 1707. Embora sua união tenha resultado na perda de autonomia política, ela também trouxe vantagens econômicas e políticas importantes para a Escócia. A união com a Inglaterra abriu caminho para o florescimento do Iluminismo escocês, um movimento intelectual que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento econômico, filosófico e científico da época. Figuras notáveis como Adam Smith e David Hume, ambos escoceses, tiveram influência significativa nesse movimento. Adam Smith, em particular, destacou que a união permitiu que as classes médias e inferiores da Escócia se libertassem do domínio opressivo da aristocracia. Além disso, a união econômica com a Inglaterra abriu oportunidades de comércio muito maiores para a Escócia, bem como o acesso aos mercados do crescente Império Britânico. A Escócia começou a depender cada vez mais das exportações de gado e linho para a Inglaterra. Isso levou ao rápido crescimento das cidades de Glasgow, que se tornou um centro de comércio de tabaco e açúcar, e Edimburgo, que se destacou como centro administrativo e intelectual. Em 1745, houve a Revolta Jacobita, liderada por Charles Edward Stuart. A Revolta Jacobita foi um marco importante na história escocesa. Ela terminou com a derrota dos Jacobitas na Batalha de Culloden em 1746, enfraquecendo significativamente a causa jacobita e levando a perseguições daqueles que a apoiaram. Com a queda do jacobitismo e o advento da União, oportunidades de carreira atraentes se abriram para escoceses das classes médias e altas. Eles ocuparam posições de destaque na política, funcionalismo público, exército, marinha, comércio, economia e empresas coloniais no crescente Império Britânico. E como foi a industrialização? A industrialização da Escócia ocorreu de maneira notável após 1770, impulsionada pelo comércio, particularmente após a abolição de tarifas com a Inglaterra. A indústria do linho desempenhou um papel crucial no movimento econômico, levando ao estabelecimento de empresas de manufatura e instituições financeiras. A Escócia também se beneficiou de seus recursos naturais, como a energia da água, carvão e minério de ferro, que impulsionaram o crescimento industrial. No entanto, as mudanças sociais e econômicas foram mais lentas nas terras altas, onde a influência da igreja e práticas tradicionais ainda perduravam. Após o século XVIII, vou comentar agora o que aconteceu no século seguinte. A Escócia passou por uma transformação surpreendente e rápida, tornando-se líder na indústria moderna. Durante o século XIX, a população cresceu constantemente, passando de 1.618.000 em 1881 para 2.889.000 em 1851 e 4.472.000 em 1901. A economia que historicamente se baseava na agricultura começou a se industrializar após 1790. Inicialmente, a indústria líder estava relacionada à fiação de tecelagem de algodão no oeste do país. No entanto, em 1861, a Guerra Civil Americana cortou subitamente o fornecimento de algodão bruto, levando ao declínio irreversível dessa indústria. A Escócia se destacou como um centro mundial de engenharia, construção naval e fabricação de locomotivas, graças a seus compreendedores, engenheiros e abundantes depósitos de carvão de fácil extração. Após 1870, o aço substituiu o ferro
como material predominante nesse desenvolvimento industrial. Com a introdução dos barcos a vapor, a pesca escocesa foi impulsionada e sua economia alavancada. No início do século XX, a Escócia era responsável por cerca de um terço de toda a pesca na Grã-Bretanha. Com a Primeira Guerra Mundial, cerca de 690 mil escoceses partiram de seus países para lutar, e o país foi extremamente afetado, com 20% das casualidades do exército britânico sendo de escoceses, sendo que a população escocesa era de cerca de 10% da população britânica. Após a guerra, com a produção industrial naval, a economia da Escócia cresceu significativamente, até que em 1922 uma crise de recessão econômica impactou o país e fez com que a imigração em massa aumentasse ainda mais. No começo da década de 1930, porém, por conta da Grande Depressão, os escoceses ficaram sem perspectiva de emprego nas Américas nem na Austrália, e a imigração diminuiu extremamente. A participação do exército escocês na Segunda Guerra Mundial foi notável e foi o cientista da Escócia, Robert Watson Watt, que inventou o radar, o que garantiu uma vantagem crucial para a aeronáutica britânica. Após a Segunda Guerra Mundial, a situação econômica da Escócia piorou progressivamente devido à concorrência no exterior, a indústria ineficiente e as disputas industriais. Isso só começou a mudar na década de 1970, em parte devido à descoberta e desenvolvimento do petróleo e gás do Mar do Norte, e em parte à medida que a Escócia se movia em direção a uma economia mais baseada em serviços. Na década de 70 foi quando surgiu o Partido Nacional Escocês, e movimentos tanto pela independência escocesa quanto de forma mais popular, pela devolução de poderes. Uma consulta popular sobre a devolução de poderes em 1979 não teve sucesso, pois não obteve o apoio de 40% do eleitorado. No entanto, em 1997, os eleitores escoceses votaram a favor do estabelecimento de um parlamento escocês, que foi estabelecido em 1998, reformando assim a devolução de poderes na Escócia. Obrigado, pessoal, por me chamar para participar do Revolucionando. Espero contribuir da melhor forma, compartilhando sobre a economia e política da Escócia. Embora a economia escocesa dependa da evolução da economia no Reino Unido, pode-se dizer que o país se destaca pela produção agrícola e têxtil. A indústria de bovinos, ovinos e suínos é responsável por até 40% da produção agrícola no país, o que representa 800 milhões de libras esterlinas anualmente. A contribuição para o PIB é de cerca de 6,5%. O cultivo de cereais e batatas são os principais. A exploração florestal representa mais de um terço da produção madeireira da Grã-Bretanha. Nas ilhas e região Nordeste, a pesca é a atividade fundamental para a subsistência. As principais indústrias são de produtos químicos, instrumentos de engenharia e eletrônica. O turismo está em crescimento e o setor de bebidas conta com mais de 110 destilarias, sendo o whisky o principal produto. E agora, partindo para o próximo tópico da Escócia, eu vou detalhar um pouco sobre a política deste lugar. A política da Escócia faz parte da ampla política do Reino Unido, sendo a Escócia um dos países constituintes. Constitucionalmente, o Reino Unido é de jure um Estado unitário com parlamento e governo soberano. No entanto, ao abrigo de regime de devolução, aprovou em finais da década de 1990 que em 3 dos 4 países constituintes dentro do Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, votaram a favor de um autogoverno limitado, sujeito à autoridade do parlamento britânico em Westminster, nominalmente na vontade no sentido de alterar, modificar, ampliar ou suprimir os sistemas nacionais governamentais. Como tal, o parlamento escocês não é de jure soberano. O chefe do Estado da Escócia é o monarca britânico atualmente Carlos I. O parlamento escocês é uma legislatura unicameral com 129 membros, 73 dos quais representam-se individualmente e que são eleitos por ciclos eleitorais no primeiro posto do sistema. 56 são eleitos em 8 diferentes regiões eleitorais pelos membros suplementares do sistema. A rainha nomeia um dos membros do parlamento, sob proposta do parlamento, para ser primeiro-ministro. Outros ministros também são nomeados pela rainha, sobre a nomeação. Parlamento juntamente com o primeiro-ministro, acompanha o governo escocês, o braço executivo do governo. Eu gostaria de agradecer pelo convite do podcast de número 20 e eu sou muito grato pela oportunidade. Realmente, valeu!